Desde os primórdios da história da humanidade, poucos nomes carregam tanto significado para diferentes povos quanto o de Ismael. Ele foi o primogênito de Abraão, um homem que recebeu a promessa divina de ser o pai de uma grande nação. Mas, apesar disso, Ismael foi relegado ao esquecimento por muitas tradições, sendo muitas vezes visto apenas como um personagem secundário. Mas será que ele realmente foi apenas um coadjuvante? Ou sua história é muito mais importante do que imaginamos? A verdade é que a trajetória de Ismael não é apenas um detalhe dentro das narrativas religiosas. Sua existência está registrada na Torá, na Bíblia e no Alcorão, mas de maneiras distintas. Para alguns, ele foi o filho rejeitado, expulso para vagar no deserto. Para outros, ele foi um patriarca, um profeta e um dos pilares da fé monoteísta. Se sua história é tão marcante, por que tantas pessoas desconhecem sua importância? Como sua vida influenciou não apenas o judaísmo e o cristianismo, mas também a formação do Islã e de um dos maiores povos da Terra. Hoje, vamos explorar a jornada de Ismael e entender como ele se tornou peça-chave na história religiosa e cultural da humanidade. Para compreender a importância de Ismael, precisamos voltar no tempo, até o momento em que Abraão e sua esposa, Sara, enfrentavam um grande dilema. Deus havia prometido que Abraão teria uma grande descendência, mas os anos se passaram e Sara não conseguia engravidar. Na busca por uma solução, ela tomou uma decisão que mudaria o curso da história. Ofereceu sua serva egípcia, Hagar, para que Abraão pudesse ter um filho com ela. Esse filho foi Ismael, o primeiro herdeiro de Abraão. Mas o nascimento de Ismael não resolveu os problemas de Abraão e Sara. Com o tempo, as tensões dentro da família começaram a crescer. Quando Sara finalmente conseguiu engravidar e deu à luz Isaque, o cenário se tornou insustentável. Sara temia que Ismael disputasse a herança com seu filho, e então exigiu que Abraão expulsasse Agar e Ismael de sua casa. Abraão, mesmo relutante, acatou o pedido. Agar e Ismael foram enviados ao deserto de Parã, um lugar árido e hostil, onde vagaram sem rumo até que a água acabou e o destino parecia selado. Esse é um dos momentos mais dramáticos da história de Ismael. Sem forças, Agar se afastou de seu filho para não vê-lo morrer e começou a chorar. Mas, segundo os textos sagrados, Deus ouviu o choro de Ismael e enviou um anjo para confortá-la. O anjo revelou a Agar que Deus havia preparado um grande futuro para seu filho, e naquele momento, um milagre aconteceu. Um poço de água surgiu no deserto. Esse poço, segundo a tradição islâmica, é o Poço de Zamzam, localizado em Meca, um local sagrado até hoje. Essa intervenção divina não foi apenas um ato de salvação, mas uma confirmação da promessa feita a Ismael. Deus garantiu que ele não apenas sobreviveria, mas se tornaria o patriarca de uma grande nação. E essa profecia se cumpriu de forma impressionante. Ismael cresceu e se estabeleceu na região, tornando-se líder de um povo que daria origem a diversas tribos árabes. Mas, para entender completamente sua importância, precisamos analisar como diferentes tradições religiosas o enxergam. No judaísmo, Ismael tem um papel secundário. Embora seja reconhecido como filho de Abraão, a tradição judaica enfatiza Isaque como o verdadeiro herdeiro da promessa divina. De acordo com a Torá, Deus escolheu Isaque para carregar a aliança e conduzir seu povo, enquanto Ismael seguiu um caminho diferente. Seu nome aparece na narrativa, mas sem a mesma ênfase e importância que Isaque recebe. Já no cristianismo, a interpretação de Ismael se torna ainda mais simbólica. No Novo Testamento, e especialmente nas cartas de Paulo, Ismael é usado como uma metáfora para a antiga aliança baseada na lei, enquanto Isaque representa a nova aliança, baseada na fé e na graça. Essa visão reforçou a ideia de que a linhagem espiritual seguiu por meio de Isaque e não de Ismael.
diminuindo ainda mais sua importância na tradição cristã. Mas no Islã, a história é completamente diferente. Ismael não apenas sobreviveu, mas se tornou uma figura central na fé muçulmana. Ele é considerado um profeta, e mais do que isso, um dos ancestrais diretos do profeta Maomé. Segundo a tradição islâmica, Ismael e seu pai, Abraão, foram responsáveis por reconstruir a Caaba, o local mais sagrado do Islã, localizado em Meca. Além disso, muitos muçulmanos acreditam que foi Ismael, e não Isaque, quem Abraão quase sacrificou como prova de sua fé a Deus, uma das maiores divergências entre as tradições religiosas. O impacto de Ismael não se limitou à religião. Historicamente, ele é considerado o pai das tribos árabes, cuja linhagem se espalhou pelo Oriente Médio. Sua descendência influenciou diretamente a cultura e as tradições de uma vasta região, moldando a identidade de milhões de pessoas. Seu nome, sua história e sua herança ainda são lembrados e celebrados, principalmente dentro do mundo islâmico. Mas se Ismael teve um papel tão crucial na formação das nações e das crenças religiosas, por que sua história ainda é pouco reconhecida no Ocidente? Uma das razões pode estar na narrativa predominante na cultura judaico-cristã, que sempre destacou Isaque como o verdadeiro herdeiro da promessa divina. Com isso, Ismael ficou à margem, visto apenas como um personagem coadjuvante. No entanto, quando olhamos para sua trajetória com um olhar mais amplo, percebemos que ele não foi apenas um figurante na história da fé monoteísta. Ismael representa a resistência, a superação e a construção de uma nova identidade. Ele foi rejeitado, mas não foi esquecido por Deus. Foi expulso, mas prosperou. Sua jornada é um lembrete de que mesmo aqueles que enfrentam adversidades podem se tornar líderes e deixar um legado duradouro. Ele é um símbolo de como a fé e a resiliência podem transformar destinos. Diante disso, fica um questionamento. Será que, ao compreendermos melhor a história de Ismael, podemos enxergar não apenas as diferenças entre as tradições religiosas, mas também os pontos de conexão? Afinal, seja no judaísmo, no cristianismo ou no Islã, todos reconhecem Abraão como patriarca. E se Isaque e Ismael fazem parte da mesma história, será que não há mais espaço para diálogo e compreensão entre essas religiões? Agora eu quero saber sua opinião. Você já conhecia essa visão sobre Ismael? Qual aspecto da sua história mais te surpreendeu? Deixe seu comentário abaixo e participe da discussão. Se gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos sobre história e religião. Obrigado por assistir e até a próxima!